pessoal, beleza? Então vamos falar agora sobre um solenoide toroidal, tá? Então o que é um solenoide toroidal? Veja a imagem que vocês têm aí na tela. Então, solenoide cilíndrico que foi encurvado até as extremidades se tocarem para formarem um anel, tá? Foi pego aqui um solenoide e curvou eles como se fosse uma linguiça e fechou, tá? E ele, em comparação com o formato cilíndrico, fecha mais o campo magnético, né? Deixa o campo magnético mais preso ali, ó. Perceba que aqui você tem a região onde você vai ter um campo magnético constante, tá? Dentro aqui do toroide, tá? O toroide costuma ser citado também como uma rosquinha, né? Você pode imaginar uma rosquinha e dentro dele você vai ter um campo magnético constante. Então, nessa situação, como é que a gente vai usar a lei de Ampère? A gente vai pegar uma curva amperiana que é circular, ou seja, vai pegar aqui no interior do solenoide. Perceba que a curva amperiana, nesse caso, vai ter um raio Rzinho, tá? E o campo magnético é essa linha verdinha que a gente tem aqui, tá? Então, como é que a gente vai aplicar a lei de Ampère? Então, por simetria, vemos que as linhas de B formam uma circunferência concêntrica no interior do toroide, como mostrado na figura. Então, nós escolhemos aí a circunferência como sendo a curva amperiana e escolhemos aqui no sentido horário, tá? De acordo com a lei de Ampère, nós vamos ter o seguinte, que a integral de BDS é igual a μ0i envolvida, certo? A integral de BDS, o B pode sair da integral porque é constante, fica a integral de ds. Integral de ds é S, que é o comprimento da circunferência, que é 2πr. E do lado direito, μ0i envolvido. Vai ser μ0i vezes o número de espiras desse toroide, tá? Então, o campo magnético do toroide ideal pode ser escrito como μ0in dividido por 2π, que multiplica 1 sobre r, ou seja, vai aí com o inverso do raio, tá? O que mais que eu tenho aqui? Vamos lá. O campo magnético de um toroide está inteiramente confinado no espaço no interior das espiras, tá? Então é uma maneira de você ter um campo magnético alto, constante e isolado do meio externo, tá? Mais um probleminha aqui. Aqui tem uma lista de exercícios para vocês, tá? O exercício 3, ele fala assim, ó, os 8 fios da figura conduzem correntes iguais a 2 A. Duas curvas estão indicadas para a integral de linha BDS. Determine o valor da integral nas duas curvas. Tá? Então vamos lá. Vamos resolver esse outro exemplo aqui. Então, no primeiro caso, integral de BDS é igual a μ0i envolvido. Tá? Então a gente tem que analisar essa situação aqui. Tá? Nessa situação, perceba que você tem duas correntes saindo do plano e uma corrente entrando, que é essa aqui. Tá? Então, como é que vai ficar nessa situação? Vai ficar, nesse caso, a integral de BDS só vai depender de μ0i. Então, eu vou calcular isso aqui. O μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7. A que está entrando, ó, é só essa. E essa é a única que está, se você colocar o dedo no sentido da amperiana, tá? Os dedos aqui, você vai ver que a única que está entrando no mesmo sentido, positivo, vai ser essa. Então essa é positiva e as duas outras são negativas. Então basta você somar isso aqui e a gente vai ter que a integral de BDS é igual a menos 2,54 vezes 10 a menos 6 Tesla. Basta você fazer essa soma aqui. O negativo é porque você tem duas aqui que está saindo do papel e uma que está entrando. Tá? Agora, no caso 2, você tem duas entrando e duas saindo. Então, qual que vai ser a carga líquida? A carga líquida vai ser
integral de BDS vai ser zero. Carga não, né? Corrente líquida, né? Porque nesse caso é a amperiana que está envolvendo as correntes, tá? Então, é um exemplo não muito complicado aí para vocês. E aqui eu deixo dois exemplos. Na verdade, esse número 5 aqui nós já resolvemos lá atrás. Vamos resolver o número 4. Um solenoide de 95 cm de comprimento tem um raio de 2 cm e uma bobina com 1.200 espiras. A corrente é de 3,6 A. Calcule o módulo do campo magnético no interior do solenoide. Então, ó, nesse caso é aplicar a equação do solenoide. B igual a μ0in, μ0i é 4π vezes 10 a menos 7, o i vale 3,6, e perceba que aqui o detalhe, ó, o nzinho é o número de espiras por unidade de comprimento. Então, é 1.200 espiras em 95 centímetros. Então, você coloca 1.200 por 0,95 metros e você tem aqui o campo magnético total desse solenoide. O 5 nós já resolvemos, tá? E é isso, né? Na próxima aula, nos vemos para finalizar o capítulo 29, se eu não me engano. Grande abraço a todos.